O Jefferson Marcelo pergunta assim, ele é de São José dos Campos. Gostaria de saber qual é o sexo dos anjos. Ô, Jefferson, anjo não tem sexo. Sexo só tem animais e pessoas que estão aqui neste mundo. Anjos não têm sexo. E também anjo não tem idade. A gente representa anjo pequeno, anjo em forma assim de criança, anjo não, porque essas características, idade, peso, sexo, cor, são características de quem tem um corpo material. O anjo não tem. O anjo é espírito. Você não pega, não vê, não toca, entende? Então, o anjo não tem sexo. Quer saber se os anjos que não aparecem na Bíblia são só masculinos ou se tem anjos femininos? Não tem. Antigamente se acreditava que havia demônios masculinos e demônios femininos, chamados íncubos ou chamados súcubos. Acreditavam que esses demônios mantinham relações sexuais com as tais bruxas ou bruxos, né? Os demônios femininos, né? Chamados íncubos e súcubos teriam relações com essas mulheres, que eram chamadas de bruxas, mas anjo não tem sexo, ok? Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela diz que é sócia do débito automático, nós agradecemos muito, porque é com isso que a Canção Nova tem o seu sustento, a sua manutenção. E ela pergunta o seguinte: o que a religião católica tem a dizer sobre o trabalho remunerado no domingo? Bom, é uma primeira pergunta, depois ela tem outra pergunta. Olha, o que a igreja ensina é o seguinte: domingo é um dia de descansar. Quem é obrigado a trabalhar no domingo, às vezes enfermeira, às vezes quem trabalha em restaurante, quem trabalha em alguma coisa, então, paciência, trabalhe, não é pecado. Mas, veja bem, faça o possível para você ir à missa, ou no sábado, à tarde, à noite, ou no domingo. Se não for possível, então vá durante a semana, em algum dia. A igreja quer que você tire um dia de descanso. É fundamental um dia de descanso, não só para o corpo, mas também para a alma. Um dia para você descansar, visitar os parentes, não sei, ler um pouco mais a Bíblia, meditar um pouco mais. Agora, faça o possível para guardar o domingo. Domingo é o dia santo. O domingo está virando um dia qualquer. Nós não podemos deixar acontecer isso. A pessoa só deve trabalhar no domingo, trabalho remunerado, se não tiver outra opção. Esta é a orientação da igreja. Bom, aqui a pessoa pergunta também se é errado acender incenso em casa. Veja bem, tem dois tipos de incenso. Tem um incenso que é pura perfumaria, que não tem nenhuma conotação espiritual. Tudo bem, é como você colocar um perfume em casa, não há problema. Agora, o incenso sagrado que é usado na igreja, na liturgia, esse não deve ser usado em casa, porque esse é para a liturgia, certo? Então, esse é o sentido que existe. Bom, se existe algum incenso, que se é para prestar culto a ídolos, tal, também, evidentemente, não deve ser usado, porque nós não fazemos culto de ídolos, né? Outra pergunta que ela coloca, quer saber a passagem do Levítico que proíbe que comam carne de porco. Não é só o Levítico, há outras passagens também. Mas essa passagem não vale para nós católicos. Os judeus não comiam carne de porco por uma tradição que não é teológica, é mais questão sociológica e de costume. Provavelmente até Deus teria proibido, porque pode até ser por problema de saúde na época, né? Então, não há proibição de se comer carne de porco, ok? É válido até hoje, ou se é algo apenas daquela época? É algo apenas daquela época, a igreja não coloca nenhum impedimento para se comer carne de porco. Evidentemente que não faz muito bem, né? É melhor você comer um franguinho assado aí do que um porco, né, meio cheio de gordura, que os médicos dizem que não faz muito bem para o coração. Mas não tem nenhum problema religioso nisso, ok? Outra pessoa que pede para não ser identificada. Veja bem, você se identifica para telefonista, mas você pede para colocar na sua ficha não identificar. E nós não identificamos você, tá certo? O que a Igreja Católica tem a dizer sobre o homossexualismo? Ele
ele tem uma tendência muito forte, a pessoa que fez a pergunta, e gostaria de saber o que a igreja oferece para ajudá-lo nesta luta. Olha, eu queria que você lesse no Catecismo da Igreja Católica o parágrafo 2357. O parágrafo 2357 do Catecismo fala exatamente sobre a homossexualidade. E o que diz aqui o Catecismo? O Catecismo diz o seguinte, eu vou resumir para a gente não gastar muito tempo. O Catecismo diz isso, que a causa da homossexualidade, a gênese, a razão é complexa. A igreja não entra no mérito, se é genético, se não é genético, se é comportamental, se é educacional. A igreja não entra no mérito. A igreja diz apenas o seguinte, que a pessoa não tem culpa de ter uma tendência homossexual. Não tem culpa. Agora, a igreja diz que é pecado grave a prática homossexual. A pessoa partir para a prática. Aí o catecismo, no parágrafo 2357, usa inclusive uma palavra pesada nessa questão. Então, veja bem, ter a tendência, o catecismo fala que a pessoa pode ter a tendência à homossexualidade e chegar à santidade. Pode ser padre, se ela se comportar sem viver a prática homossexual. Entende? Claro que, evidentemente, é uma situação difícil de tentação, como outro tipo de tentação qualquer que as outras pessoas também têm. Entende? Então, esta é a orientação. A igreja recomenda o quê? Que a pessoa que tem a tendência homossexual viver a castidade, está escrito no catecismo. Viver a castidade. E o catecismo recomenda também muito respeito para com essas pessoas. Nada de homofobia. Homofobia é o quê? Perseguir, querer bater na pessoa, querer judiar da pessoa, fazer zombaria. Para com isso. A igreja ama todos. A igreja odeia o pecado, não o pecador. Jesus odeia o pecado, ama o pecador. Então a igreja não é homofóbica, a igreja não quer que persiga aqueles que têm a tendência homossexual, a igreja não quer que se zombe, pelo contrário, a igreja quer que tenha todo o respeito para com a pessoa. Cada um faz a sua opção, o que quiser fazer. Diante de Deus, diante da sua consciência, a doutrina da igreja está clara, acabou. Entende? A igreja não quer briga com ninguém por causa disso. Não é justo também dizer que a igreja é homofóbica. Não é, a igreja não é homofóbica. Há 2000 anos a igreja ensina a mesma coisa. E nunca a igreja ensinou que se deve ter aversão, né, ao homossexual. Pelo contrário, a igreja quer que se ame todas as pessoas. Bom, o que a igreja recomenda? Que você viva uma vida de oração, sacramental, alimentando sua alma na palavra de Deus, para que você, embora tenha tendência homossexual, você não viva a prática homossexual. Claro que para isso é preciso ter força. A carne é fraca, todos nós sabemos. E não é só quem tem a tendência homossexual que precisa disso, não. Todos nós precisamos. Porque quem é heterossexual também tem a tentação de pecar por adultério, pecar por fornicação, pecar por masturbação e por outras coisas que a igreja também considera pecado. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Qual a forma correta de colocar o crucifixo no altar? De frente para a Assembleia ou de frente para o padre? De frente para o padre. Se aqui é um altar, por exemplo, vou colocar o crucifixo aqui, o crucifixo fica voltado para o padre, porque aqui vai ser celebrado o Calvário. Então, o crucifixo voltado para cá. Às vezes, o crucifixo fica numa haste colocada um pouco atrás, então ele fica voltado ao mesmo tempo para o povo e fica voltado ao mesmo tempo para o altar. Ok? É isto que a liturgia recomenda. Qual a maneira mais fácil de ler a Bíblia? Bom, aqui a pessoa se identifica, é o Egídio, da cidade de Paulínia, São Paulo. O Egídio, ler a Bíblia não é fácil, especialmente o Antigo Testamento. Não é fácil. Então, é muito bom que se faça um curso sobre o Antigo Testamento, para entender, por exemplo, a questão da criação, do Gênesis, Caim e Abel, Torre de Babel, Noé, dilúvio. O povo faz muita confusão com isso. Então, esse curso que eu gravei, esse curso bíblico, é exatamente para ensinar a pessoa como é que a igreja interpreta o Apocalipse,
aquelas figuras de linguagem complicadíssimas do Apocalipse, né? Chifres e sangue, e estrelas e calendários, tudo. Como entender a mensagem do Apocalipse? Não é fácil. Nesse curso aqui, só do Apocalipse, eu gastei umas 4 horas, e o Gênesis também. Então, se for possível, faça um curso bíblico. Há livros bons também nas editoras católicas que explicam como você ler a Bíblia. Agora, para quem nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Comece pelos Evangelhos, pelas cartas dos apóstolos, que são mais simples. Deixe o Apocalipse para você ler uma outra vez. Eu me lembro que eu tinha um aluno que começou a ler a Bíblia e disse a mim que, professor, eu arranquei as páginas do Apocalipse, porque eu achei uma coisa tão louca que não é possível que aquilo seja a palavra de Deus. É palavra de Deus. Só que nós temos que entender o gênero literário judaico chamado apocalíptico. Porque o judeu tinha um gênero apocalíptico, tinha um gênero do Midrash, tinha um gênero de parábolas, tinha um gênero de prosa, tinha um gênero, vários gêneros literários. E que nós temos que descer lá no tempo deles para entender essas coisas. Então, comece pelo Novo Testamento. Quando você for para o Antigo, vá para os livros mais fáceis. Pega o livro dos Salmos, os livros sapienciais, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, que são livros de sabedoria, são livros mais simples. Os livros mais complicados, tipo os profetas, Jeremias, Ezequiel, são mais complicados. Aí você precisa ter um pouco de formação mais acentuada, um curso bíblico, alguma coisa desse tipo. Tenha calma, vá com calma. Agora, veja bem, a gente dominando bem os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos, a gente tem o conteúdo fundamental da Sagrada Escritura. Claro que o Antigo Testamento é importante também. Muito bem, não quer que se identifique, tá ok, vamos respeitar. Tem salmo que é cantado e outros não. Qual é o certo? Tem alguma diferença? Não tem diferença. Qualquer salmo, eu estou entendendo que a pessoa está falando aqui o salmo da missa. Qualquer salmo pode ser cantado ou não. E é importante a gente lembrar aqui o seguinte, o salmo não pode ser modificado. Tem gente que fala, ao invés de ler esse salmo, ou cantar esse salmo, vamos cantar uma música no lugar do salmo. Não pode fazer isso. Por quê? Porque o salmo faz parte da liturgia da palavra. É a primeira leitura, o salmo e o evangelho, durante a semana. Então, o salmo, ele está ligado com a primeira leitura e está ligado com o evangelho. As 3 leituras fazem um conjunto de reflexão. Então, o salmo, chamado responsorial, pode ser cantado ou pode ser lido, intercalado, o povo com o leitor. Mas veja bem, não deve ser modificado, ok? Claro que apenas em algumas missas durante a semana, em que é possível você mudar até a leitura, mas escolhido o salmo deve ser, né, utilizado. Agora, no domingo não pode mexer, porque a liturgia do domingo é bem marcada pela igreja. Uma pessoa de Campo de Jordão pediu para não ser identificada. Ela pergunta o seguinte: foi casada há 26 anos e separou. O esposo vai se casar com outra mulher na igreja evangélica. Ela quer saber se seu casamento ainda é válido na igreja católica. Ela quer um conselho, o que fazer. Bem, o casamento é válido. Não é porque seu marido casou com uma pessoa lá na igreja evangélica que o seu casamento se tornou inválido. Não. Veja bem, é preciso entender o seguinte: o que torna um casamento nulo, inválido, não valeu? É alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Porque se o casamento foi válido, ou seja, se houve o consentimento pleno, não houve mentira, não houve dolo, não houve má fé, não houve enganação, não houve chantagem, não houve ameaça. Os dois responderam aquelas 3 perguntas, aqueles 3 sim, não é? Vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Sim. Promete um ao outro amor e fidelidade até a morte? Sim. Vocês recebem os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se realmente esses 3 sim foram convictos,
o casamento valeu. O que acontece depois do casamento não interessa mais. O casamento valeu, acabou. Pode haver adultério, pode haver separação, pode ele casar numa outra igreja, o casamento valeu. Se valeu, valeu. Entende? Então, o que pode tornar nulo um casamento é um fato acontecido antes do casamento ou durante a celebração. Depois, acabou. Agora, veja bem, mas ele adulterou, aí pode ser indício de que antes tenha havido um problema. Aí, você entendeu? Ele adulterou porque essa mulher, ele já tinha um caso com ela antes do casamento. Aí o casamento pode ser nulo. Por quê? Porque você teve um fato antes do casamento. É por isso, gente, que tem que fazer o processo no tribunal eclesiástico da igreja, porque é complicadíssimo. Então o tribunal chama ele, chama ela, chama os parentes, chama as testemunhas que você colocar na petição. Entende? Então a petição tem que ser muito bem feita. A petição é o documento que você, o requerimento que você dá entrada no tribunal. Então, diga, olha, ele me traiu, mas já tinha um caso com fulano assim. Eu tenho uma testemunha. A testemunha é uma tia minha chamada fulano de tal, o e-mail é esse, o telefone é esse, mora na rua tal. Por quê? Porque o tribunal vai lá. Se você não põe a referência direitinho, o tribunal fica perdendo tempo, aí o processo demora. Então é muito importante que se vá ao tribunal da igreja para tirar as dúvidas. Onde é que fica o tribunal da igreja? Bom, pergunte na sua paróquia, porque cada arquidiocese normalmente tem um tribunal. Então, aqui na arquidiocese que nós estamos, de Aparecida, tem um tribunal em Aparecida. A arquidiocese lá de Campinas, tem em Campinas. A arquidiocese de São Paulo, tem em São Paulo. E assim por diante. Então, o pároco, ele sabe, porque ele tem o anuário pontifício que traz todas essas informações. Muito bem. Então, está aí respondida a pergunta do amigo de Campos de Jordão, que disse que é sócio pelo débito automático da Canção Nova. Uma pergunta que vem de Goiânia, mas a pessoa pede para não ser identificada. É pecado a prática da masturbação no caso de tratamento para fertilidade? Bom, aí eu penso que ele esteja falando do exame no caso de infertilidade masculina. Foi feita uma consulta ao Vaticano, à Congregação da Fé, se o homem poderia colher o esperma por masturbação, para fazer o exame espermograma. A resposta do Vaticano foi que não. Masturbação é pecado e a pessoa não deve usar a masturbação. Bom, isso eu tenho documentado comigo no meu computador. Agora, como vai colher esse esperma? Qual é o outro processo? Aí tem que ver com a medicina, se é por punção, se é por outro jeito. Então, essa resposta eu tenho documentado no meu computador. Uma pessoa de Fortaleza, no Ceará, pergunta o seguinte, diz que não é sócio contribuinte. Tudo bem, não há problema de você não ser sócio e mandar sua pergunta. Nós convidamos você que seja sócio, né? Para ajudar aí a evangelização da Canção Nova pela mídia. Não dá mais para evangelizar sem a mídia, não dá. Nós não podemos andar como dizia um padre amigo de mim, não podemos andar de carro de boi no asfalto, né? No asfalto tem que andar a 100 por hora. Então, temos que evangelizar hoje pela mídia, né? Sou católico e casei com minha esposa na igreja evangélica, pois ela é evangélica. Posso comungar na igreja católica? Bom, veja bem, você só pode comungar na igreja católica se você estiver casado com ela na igreja evangélica com autorização muito especial do bispo. Se você fez isso por conta e risco sua, não pode comungar. É pecado grave o católico casar na igreja que não é católica. Claro, ele é católico, tem que casar na igreja católica. O que você devia ter feito é casar na igreja católica. Se ela é evangélica e ela recebeu o sacramento do batismo, que em muitas igrejas evangélicas é válido, a igreja reconhece a validade, então tinha que ter casado na igreja católica. É o casamento misto, que a igreja aceita fazer. A única exigência que a igreja faz, aliás, duas exigências que a igreja faz, são essas. Primeiro, que
a parte que não é católica prometa que vai educar os filhos na fé católica, junto com aquele que é católico. É uma exigência que a igreja faz para aceitar o casamento misto na igreja católica. Segundo, que aquele que não é católico não queira converter o católico para a fé que não é católica. Então, se a pessoa que não é católica, evangélica, aceita isso, a igreja aceita celebrar o casamento na igreja católica. O católico que, por conta e risco, casa numa igreja evangélica, está cometendo um pecado grave, evidentemente, não pode confessar, não pode comungar, até resolver essa situação.